a princípio, eu ainda não vi culpa no cartório da parte dele. Primeiro, elogiar aqui, como eu elogiei de manhã, a atitude do Procurador-Geral da República, que abriu uma investigação, pediu abertura de investigação, para analisar esse caso mais profundamente. Ótimo, tem mesmo que fazer isso, tem que ser analisado, investigado o conteúdo desse áudio, né, o contexto todo em que ele foi produzido, tem que se ouvir as pessoas, fazer as pesquisas necessárias, as investigações necessárias, para se verificar se tem alguma coisa por trás disso ou não. Gente, só quem passou por isso sabe e dá valor à investigação, porque ela é fundamental. Quando você não tem culpa, quando você não deve, você não tem o que temer. Não é legal ser investigado, não é legal. Falo isso, né, porque senti na própria pele já isso. Mas é tão gostoso quando ao final da investigação você é inocentado, porque nenhuma prova fazem contra você, essa alegria é muito grande. Né? Mas muito quem vai pagar toda a atenção, Enio, que você teve durante o curso, num processo que demora às vezes décadas? No meu caso, demorou 15 anos. Mas o que acontece? É simplesmente, gente, é o ônus que a gente tem que arcar por, às vezes, ocupar um cargo público. Volto aqui à questão do ministro da Educação. Eu vi a entrevista dele ontem, alguns trechos, né, no programa Pingos nos Is, da Jovem Pan. A manifestação dele, já tinha lido a nota técnica do Ministério da Educação, né, e como eu não leio e não escuto o consórcio de imprensa, porque eu não quero passar mal, via de regra, quando eu escuto o consórcio de imprensa, né, formado pelas grandes emissoras desse país, eu passo mal, eu tenho vontade de vomitar. Então, como eu não escuto, eu não sei de quem está falando a mentira que está dizendo. Nem sei quem inventou esse negócio de gabinete paralelo. Deve ter sido um destes jornalistas maconheiros que preenchem a redação desse consórcio de imprensa. Tirando isso, vamos aqui ao fato. O Milton Ribeiro estava conversando com alguém, foi gravado um áudio, e havia a presença de um pastor evangélico e de um prefeito. E supostamente havia troca de favorecimentos. Gente, o que disse Milton Ribeiro, que eu vi? Ele disse, pediu apoio do prefeito, para onde estava indo o recurso do Ministério da Educação, ao pastor. Que ajudasse o pastor, que o pastor tinha umas demandas, que pedisse, então, apoio ao pastor. Que apoio? Pediu dinheiro? Não, não tem nenhuma indicação de que estava pedindo dinheiro. Que tipo de apoio? Só dá para entender que seja um apoio por enquanto. No Brasil, por incrível que pareça, a nossa lei determina que a boa-fé é sempre presumida, tá? Então, o princípio é boa-fé em qualquer coisa, inclusive nas relações políticas. Naquele instante, o ministro estava diante do exercício de um cargo político. Não adianta ter raiva. É isso. O ministro, ele é técnico, mas, sobretudo, político. E ele estava falando com um prefeito que é também político sobre a destinação de recursos e pediu apoio para um aliado político. Só isso. Isso é gabinete paralelo. Isso acontece todo dia em todos os gabinetes, em qualquer lugar desse país. Você apresenta alguém para uma autoridade, e a autoridade, eu estou com ele, ajuda ele, faz o que você pode. Vamos fazer o quê? Ajuda política. Foi isso que se tratava. A princípio isso é o que você entendeu, né? Isso segundo o princípio da boa-fé. Se tem alguma coisa a mais, aí tem que ser investigado. Aí entra o Ministério Público para investigar. E nessa saber história? Se não teve dinheiro envolvido, ouro entregue, porque desses pastores fala de ouro. 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro. Mas 1 quilo de ouro para quem? Para o ministro? 1 quilo de ouro para quem? Para o pastor? Vejam, e destaco mais uma vez,
a lucidez do ministro ontem. Ele soube de uma denúncia em relação a esses 2 pastores, que ele não negou, que nunca que conversou com eles, de forma nenhuma, e da denúncia, ele, ministro, ele de iniciativa própria, fez uma denúncia denúncia não, registrou na Controladoria Geral da União, fez o que ele devia de fazer. Olha, estão dizendo que esses pastores podem estar pedindo vantagem indevida, que o assunto é esse, né? Controladoria Geral da União, analise, estude. Tem técnica para isso. Se um prefeito dá o dinheiro, por exemplo, se desse o dinheiro para um desses pastores, o dinheiro vai aparecer. As empresas contratadas vão aparecer. Aparece, gente. Não tem. Hoje em dia não dá. Então, até o próprio ouro. Vocês sabiam que se você quer comprar um quilo de ouro, você pode comprar. Só que você vai declarar o quilo de ouro. Não é assim. Ah, eu tenho ouro escondido e vou te dar? Que ideia! Ora, tudo isso precisa ser devidamente investigado, Beto. Mas você não acha que seria prudente que o ministro se afastasse do cargo? De jeito nenhum. Para que as investigações corressem com mais tranquilidade e transparência? De jeito nenhum. Isso também é uma outra falsa ideia. Toda vez que alguém é acusado, se afasta para a investigação correr com tranquilidade. Não precisa. Até porque essa investigação não vai acontecer no Ministério. Vai acontecer lá para quem recebeu o recurso. Quem vai fazer isso? Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Seria, no meu modo de entender, uma espécie de admissão de culpa. Ele jamais deve sair do cargo, jamais. A menos que eles politicamente entendam que isso seja uma coisa ruim do ponto de vista político. Senão, se eu não devo, se não tenho o que temer, continua no cargo.